aulinha aqui de geometria. É interessante que ele deu a figura, né? Vamos olhar aqui o enunciado. Na figura, o retângulo ABCD tem lados de comprimentos AB igual a 4. Deixa eu anotar isso aqui. O AB vale 4 e BC vale 2. Vou botar aqui para não fazer bagunça, do lado de cá. BC igual a 2. Sejam M o ponto médio do lado BC, está aqui, M, e N o ponto médio do lado CD. CD e está aqui o N o ponto médio. Os segmentos AM e AC, AM e AC, interceptam o segmento BN, está aqui o BN, nos pontos E e F, respectivamente. Calcule a área do triângulo AEF. AEF. Está aqui a resposta para você conferir. Então ele quer que você calcule essa área aqui. Eu adoro colorir isso. Muito bem, qual é o conceito que a gente tem que ter aqui? Quando a gente tem um triângulo e a gente corta esse triângulo e ele pede a área desse triangulinho menor aqui, vamos chamar essa área de S'. E S é a área do triângulo grande, a área total. É o que está acontecendo aqui, né? Só que a figura está deitada. Você tem que conhecer um resultado muito importante e levar esse resultado para a prova, tá? É o seguinte, se você chamar a área do triângulo grande de S e você souber os valores dessa razão aqui, isso sobre isso, vamos chamar isso aqui de A, B e B', tá? Esse ponto aqui. Vamos chamar essa outra aqui, digamos que você também conheça essa razão. Isso sobre isso. Vamos chamar esses pontos aqui de C e C', tá? Então existe uma formulinha que eu vou mostrar por que ela funciona para você usar nesses casos que a gente vai usar aqui. É o seguinte, essa área S', ela é igual à área S vezes essa razão, AB' sobre AB, vezes essa outra razão aqui, AC' sobre AC. Então, o que a gente tem que fazer aqui nesse problema? A gente tem que calcular essa área desse triângulo todo aqui. Triângulo AMC. Área do triângulo AMC. Tem que calcular isso. Depois, eu vou multiplicar essa área por essa razão aqui, ó. AE sobre AM. Ou seja, a razão entre esses dois segmentos. Isso sobre isso, certo? E aí eu vou multiplicar por essa outra razão aqui, AF sobre AC. AF sobre AC. E fazer essa continha aqui. Por que essa fórmula aqui funciona? Eu vou mostrar por que essa fórmula funciona. Para isso eu vou fazer essa figura aqui, mas vou fazer ela deitada porque fica melhor de enxergar as coisas. Então vamos ter aqui os pontos C' e aqui B'. E agora vamos fazer a seguinte conta. Olha, a área do triângulo ABC, vamos chamar de S, pode ser calculada assim. Essa base vezes essa altura. Vamos chamar essa base aqui toda de B. E essa altura aqui, vamos chamar de A. Estou usando umas letras diferentes, né? Estou usando A para altura. Então, essa área vai ser A vezes B sobre 2. Agora, esse outro triangulinho menor aqui, que é justamente o que a gente quer calcular, a área do triângulo AB'C'. AB'C'. Vai ser o produto desta base aqui que nome vamos dar para essa base? B'. Por esta altura,
Vamos chamar essa altura aqui de A'. Então essa área aqui vai ser, vamos chamar de S', isso aqui vai ser A' vezes B' sobre 2. A' vezes B' sobre 2. Então nós temos aqui uma fórmula para o S, que é a área toda, e uma fórmula para o S', que é essa outra área aqui. E agora vamos fazer a divisão S' sobre S. S' sobre S. Vamos dividir um pelo outro. S' dividido por S vai ser igual a isso sobre isso. A', B' sobre 2 dividido por AB sobre 2. O que vai acontecer aqui? Esse sobre 2 vai cortar. E a gente ficou com A', B' vezes sobre AB. Então vamos chegar nisso aqui, ó. Passa o S lá para cima multiplicando. Vamos ficar que o S' é igual ao S vezes A' sobre A vezes B' sobre B. Isso ajuda a gente? Ajuda um pouco, né? Porque eu tenho aqui o B' sobre B, mas e esse A' sobre A? Eu não sei a relação entre as alturas. Mas aí a gente observa uma outra coisa. Essa relação A' sobre A é a mesma relação de AC' sobre AC. Por que isso? Porque esses dois triângulos aqui são triângulos semelhantes. Olha, esse triângulo aqui, que eu vou marcar de verde, esse. E esse outro grande aqui, esse outro maior, esse outro triângulo retângulo maior aqui, que eu não vou riscar, senão a figura vai ficar uma bagunça, tá? Mas a gente vê que esse triângulo aqui, vamos chamar, dá um nome para essa letra aqui, vamos chamar aqui de H e aqui de H'. Eu quis escapar dessa H', mas não teve jeito. Olha aqui, o triângulo AC', H', AC', H', triângulo AC', H', que é esse triângulo verde, ele é semelhante ao triângulo ACH. Por que esses triângulos são semelhantes? Bom, eles têm os mesmos ângulos. São triângulos retângulos, eles têm esse ângulo comum aqui, um ângulo agudo comum, né? Isso já é suficiente. Dois triângulos retângulos que têm um ângulo agudo comum, eles automaticamente vão ser semelhantes. Automaticamente o terceiro ângulo vai ser igual entre eles, né? Então você pode, ao armar a semelhança, colocar que o A' sobre A, ou seja, esse cateto sobre esse cateto, ó, o A' sobre A é a mesma coisa que esse pedaço sobre esse, que é o, vamos chamar de C' e C. Vamos chamar esse pedaço todo aqui de C, pronto, que bagunça. Vamos chamar de C minúsculo esse lado todo desse triângulo, e esse C' vai ser o lado menor desse triângulo. Então, C' sobre C. Ou seja, essa razão A' sobre A gente tira daqui, é C' sobre C. Então, essa fórmula pode ser reescrita como S vezes C' sobre C, B' sobre B. Então, é justamente o que eu estava querendo mostrar aqui, né? Para você achar a área desse triangulinho aqui, você pega a área do triângulo grande, multiplica por essa razão, isso sobre isso, e multiplica por essa razão, isso sobre isso. É isso aqui, e a gente pode usar isso nesse problema. Bom, tem uma outra maneira de demonstrar isso aqui, se você quiser usar um pouquinho de trigonometria. Se você usar a trigonometria, fica mais fácil, né? Qual é a fórmula da área de um triângulo? Usando trigonometria, quando você conhece um lado B, um lado C e um ângulo alfa. Tem uma fórmula que já dá isso. Olha aqui. Se você traçar essa altura e usar aqui trigonometria neste triângulo retângulo, você vai ver que essa altura vale C vezes o seno de alfa. Então, quando você for calcular essa área desse triângulo usando base vezes altura sobre 2, você vai ficar que a área é a base vezes a altura, mas a altura é isso aqui, ó, C seno alfa. Você fica com essa fórmula para a área do triângulo, ou seja,
1 meio de BC seno alfa. Essa é uma das fórmulas famosas para a área de um triângulo. A área é igual ao produto dos lados vezes o seno do ângulo entre eles sobre 2. E você pode usar isso aqui, no nosso caso, quando você tem o triângulo ABC cortado aqui por uma reta, e você quer calcular essa área S', você vai ter B' e C'. Você vai ter que o S', aqui o ângulo alfa para eles, S' vai ser 1 meio do produto dos lados, que é AB' vezes AC' sobre 2. Aí o seno de alfa. A área do triângulo grande, S, vai ser 1 meio de AB a C vezes o seno do ângulo entre eles. Faz a divisão de S' sobre S. Ó, S' sobre S. Você vai dividir essa expressão por essa. 1 meio vai cortar, o seno de alfa vai cortar, e vai ficar justamente essa razão aqui, ó. AB' sobre AB vezes AC' sobre AC. Tá? Então, se você quer achar a área do triângulo pequenininho, você pega a área do triângulo grande, passa lá para cima multiplicando, multiplica por essa razão, isso sobre isso, e multiplica por essa razão, isso sobre isso. E nós vamos usar isso nesse problema. Olha só, essa área toda aqui do triângulo AMC, tá fácil de achar? Sim, tá fácil de achar. É base vezes altura sobre 2. Olha aqui, a base. Vamos colocar isso aqui como sendo base. Quanto é que vale isso aqui? 1, né? Claro, isso aqui vale 2, aqui vale 1. Então, essa área aqui é base 1 vezes altura. A altura desse triângulo aqui, ó. Base 1, altura 4. Sobre 2. Então, 4 sobre 2 é 2. Então, essa área do triângulo AMC vale 2. Pronto, eu já sei o valor para colocar aqui. Agora só falta eu colocar essas duas razões. AE sobre AM, ó. AE sobre AM, tem que descobrir isso. E AF sobre AC. AF sobre AC. Se eu descobrir quanto é que valem esses segmentos, matou o problema. Agora observe aqui que tem dois triângulos semelhantes, estão muito na cara. São esses triângulos aqui, ó. Olha aqui. Triângulo AFB é semelhante ao triângulo FNC. Por que esses triângulos são semelhantes? Moleza, olha aqui, ó. Aqui tem um ângulo igual. São ângulos opostos pelo vértice, não é isso? Tá. Esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. Por que esses ângulos são iguais? Paralelas cortadas por uma transversal. Esses ângulos aqui são alternos internos. São iguais então, né? E a mesma coisa esse aqui, ó. Vai ser igual a esse aqui. A mesma coisa. São ângulos alternos internos, certo? E qual é a razão de semelhança? A razão de semelhança entre esse triângulo e esse é a mesma razão entre esses lados aqui, ó. Quanto é que dá essa medida aqui? O AB, o problema deu. O AB vale 4. E quanto é que vale o lado correspondente ou o lado homólogo lá no triângulo menor? É a metade desse lado todo do retângulo, que dá 2. Então essa razão de semelhança é 2 para 1, né? Já que essa razão de semelhança é 2 para 1, significa que esse pedacinho aqui, ó, que corresponde a esse, são homólogos, né? São homólogos porque estão opostos ao mesmo ângulo, ó. Eu posso chamar isso aqui de x e isso aqui de 2x. Eu posso calcular o x? Sim, eu posso calcular o x, só que não me interessa. Porque eu preciso saber apenas a razão. Eu preciso da razão AF
Ó, AF sobre AC para jogar lá na fórmula. AF sobre AC. AF sobre AC vai ser 2x sobre 3x, que é 2/3. Então eu já tenho essa razão. Agora só falta essa outra razão aqui, ó. AE sobre AM. A gente precisa da razão AE sobre AM. AE sobre AM. Para jogar lá na fórmula, né? Então eu tenho que descobrir quanto é que vale esse segmento AE e quanto é que vale esse segmento AM. E fica fácil descobrir isso se a gente observar que tem uma outra semelhança de triângulos aqui. Só que o triângulo está um pouco escondido. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar esse ponto M, que é o ponto médio de BC, e vamos traçar uma paralela às bases. Paralela às bases do retângulo, tá? Passando pelo ponto M. Nós vamos formar um triangulinho aqui, pequenininho, por sinal, que é semelhante a esse outro triângulo aqui, ó. Dá um nome para esse ponto aqui, vamos chamar de Q, esse ponto. O triângulo MEQ é semelhante ao triângulo EAB. Pelos mesmos motivos do triângulo anterior, né? Tem aqui ângulos iguais, ó. Esse ângulo E, que é dos dois triângulos, você tem ângulos opostos pelo vértice. Você tem esse ângulo aqui, que é igual àquele lá, são alternos internos. E você ainda tem esse anglinho aqui, que é igual a esse anglinho aqui, mesmo motivo, alternos internos, tá? Então você tem ângulos aqui homólogos. Você tem esse segmento, é um segmento homólogo a esse aqui, porque são opostos a esse mesmo ângulo, tá? Agora, qual é a razão de semelhança entre esses dois triângulos? A razão do maior para o menor. Olha, isso aqui vale 4, que é o lado do retângulo. E esse pedacinho aqui, olha, lembra que esse pedaço aqui vale 2, que é a metade. Esse pedacinho aqui é a base média desse triângulo aqui, que está de cabeça para baixo, né? Ah, desculpa, de ponta cabeça, como fala em São Paulo, né? Pois é, então isso aqui é a base média, vale a metade da base. Então vale 1. Então essa razão de semelhança é 4/1. 4/1. Isto significa que se a gente chamar esse pedacinho aqui, M, de Y, esse outro pedaço vai ser 4Y. Então o que eu queria achar é AE sobre AM. O AE sobre AM vai valer 4Y sobre 5Y, que é 4/5. Então eu achei essa razão de semelhança que eu estava precisando. Essa outra razão de semelhança que eu também sei, vamos anotar aqui. Uma razão é 4/5 e outra razão é 2/3. Vou ter que multiplicar isso. Então a área que o problema está pedindo vai ficar assim. A área do triângulo AMC, que a gente calculou aqui já, que vale 2. Vamos multiplicar por essa razão aqui, AE sobre AM e AF sobre AC, que eu já tenho os valores delas aqui. É 4/5 e 2/3. Quanto é que vai dar isso aqui? 16 sobre 15. 16 sobre 15.